Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Não há uma alegria maior para nós podermos nos acordar e sabermos que temos um Pai de amor assentado no trono. E Ele está olhando para essa terra para buscar e encontrar formas para abençoar os seus filhos, nos conduzir nesse mundo e nos levar cada dia a vivermos mais perto dEle. Todos os dias nós queremos andar em comunhão com Ele, vivendo um dia de cada vez, como Ele mesmo fala, que nos concede pão para cada dia. Não é pão para uma semana, não é pão para um mês, mas é pão para cada dia, e amanhã nós precisamos voltar aos seus pés, porque amanhã, mais uma vez, Ele irá suprir as nossas necessidades. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor, e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 5, o versículo 1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Deus, em todo momento, em todas as épocas, Deus tem buscado os seus filhos, Deus tem tentado se comunicar com o seu povo. Nós não podemos nos esquecer, quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, quem foi na direção desse casal foi o Senhor. Foi Deus que os buscou. É Deus que pergunta: Adão, onde é que você está? E não é diferente nos dias em que nós nos encontramos. Deus está no nosso encalço. Deus está buscando salvar os seus filhos. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados. Quando a Bíblia é aberta, nós estudamos o capítulo 5, versículo 1 do livro de Ezequiel, nós podemos ver que o profeta deveria ser um sermão vivo. Ele deveria pegar uma espada, raspar parte da sua barba, colocar numa balança e queimar parte da sua barba. Isto era uma forma de Deus orientar o seu povo como é que eles deveriam viver. Quando os israelitas olhassem para o profeta Ezequiel e vissem ele com a barba raspada, queimando parte da sua barba, eles perguntariam: Ezequiel, por que é que você está fazendo isso? Seria o momento de Deus, através da boca do profeta, levar o seu povo a arrepender-se, reconhecer os seus pecados e viver uma nova vida. O ato do profeta Ezequiel raspar parte da sua barba com uma espada era uma demonstração do que de fato iria acontecer em Judá e em Jerusalém. Os babilônicos viriam e com a sua espada eles devastariam Judá e Jerusalém. Se eles não se voltassem para Deus, essas eram as consequências de viver uma vida em rebelião contra o Senhor. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote. Esse tipo de ato, raspar a barba e raspar parte da cabeça, era um ato ilícito para um sacerdote. Mas Ezequiel não questiona a Deus. Ezequiel sabia que a sua vida poderia salvar pessoas. E ele sabia que Deus tinha lhe chamado para esse ofício. Ele tinha agora a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus estava pedindo para que ele então fizesse. E Ezequiel obedientemente raspou parte da sua barba e raspou também parte do seu cabelo, queimou diante de todos os israelitas para que eles pudessem entender a vontade do Senhor. Deus pediu para que o profeta colocasse os pelos que ele tinha tirado da cabeça e da barba sob uma balança e queimasse. Era uma representação da justiça divina sobre a vida do seu povo. O seu povo tinha alcançado o limite da graça de Deus. E para que Deus pudesse salvar aquele povo que tinha trancado seus corações para o Senhor, era necessário que agora uma outra nação viesse, castigasse o seu povo, os humilhasse, levasse para o cativeiro, para que eles então se humilhassem e reconhecessem que Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, e é Ele que escreve a história do planeta Terra. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabia até a quantidade de pessoas que iriam perder as suas vidas. É por isso que Deus fala: é uma terça parte do teu pelo que você deve queimar. Nessa atitude, Ezequiel estava dizendo para todos os israelitas que uma terça parte de toda a nação seria destruída pelos babilônicos. E isso aconteceu com os príncipes, filhos de Zedequias, e uma terça parte da população, porque eles não se renderam aos babilônicos e foram mortos à espada. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que parte da terça parte
dos pelos, ele deveria prender na sua vestimenta. Deus estava falando que haveria uma conspiração de Ismael contra Gedalias. Aqueles que permanecessem em Judá e em Jerusalém seriam conduzidos pela violência, pela desordem, pela baderna. Não haveria ordem em decorrência de terem sido destruídos pelo exército babilônico. É por causa da desordem do remanescente que ficou em Judá e em Jerusalém que eles tentaram se refugiar no Egito, mas não era da vontade de Deus. Nessa fuga para o Egito, eles acabaram levando o próprio profeta Jeremias e ele acabou morrendo lá no Egito. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. O desejo de Deus era muito claro para o seu povo. Deus foi muito específico quando chamou Abraão. Deus queria abençoar todas as pessoas através das bênçãos que ele daria ao profeta Abraão. Deus queria que Israel entendesse essa mensagem. Ao abençoar um povo, uma nação, todos os outros povos deveriam ser abençoados por ele. As portas de Jerusalém, o templo da casa de Deus, ele não deveria ser fechado para ninguém. Todo adorador que quisesse se encontrar com o seu Deus nessa terra, teria um lugar específico para adorar. Israel foi abençoado porque teria Deus ali presente dentro do seu território, mas as portas de Jerusalém, do templo, jamais deveria ser fechada para alguém que estivesse disposto a se encontrar com o seu Deus, oferecer uma oferta ao Senhor e entregar a sua vida a Deus. Este era o plano original de Deus para o seu povo. No versículo 6, nós podemos observar que o profeta Ezequiel fala que eles se rebelaram contra o Senhor. Um povo que foi chamado por Deus, que tinha a palavra de Deus nas mãos, que tinham todas as orientações divinas para que eles pudessem seguir. A palavra profética veio através de Jeremias, Daniel que estaria no cativeiro, que era também um homem chamado por Deus a conduzir o seu povo. Eles se rebelaram, eles tamparam os seus ouvidos, eles não estavam dispostos a ouvir a voz do Senhor. Agora, de fato, o que cabia aos israelitas era receber o juízo de Deus em decorrência da sua própria desobediência. O povo de Deus teve muito mais oportunidade do que os cananeus que estavam ao redor do território do povo do Senhor. Deus enviou homens para que pudessem falar em seu nome. Moisés foi o responsável para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Antes da sua morte, Moisés deixou claramente esses livros nas mãos do seu povo para que eles pudessem seguir. É o próprio Moisés que dá orientações para que eles não se contaminassem com outras nações, com as suas religiões. Eles deveriam se manter fiéis ao Senhor. É o próprio Moisés que fala que o Deus que tinha chamado o seu povo era um Deus santo. E ele queria santificar o seu povo. Ele queria conduzir o seu povo pelo caminho estreito. Os israelitas não poderiam se desviar do propósito de Deus para a sua vida. No versículo 11 do livro de Ezequiel, nós podemos observar a declaração de Deus claramente para o seu povo. Eles foram rebeldes. Eles profanaram o próprio lugar da moradia do Senhor. Um lugar santo, separado, exclusivo para adoração a Deus. Os sacerdotes, os israelitas, colocaram imagens lá dentro e se curvavam diante dessas imagens. Deus não poderia suportar tamanha aberração. Deus não poderia livrar o seu povo nesse momento de tamanha dor e sofrimento. Embora o coração do pai estivesse sofrendo, mas era necessário permitir que eles passassem por tamanha vergonha para que abrisse os seus olhos, se arrependesse dos seus pecados, confessasse as suas falhas a Deus e vivesse uma nova vida ao lado do Senhor. As lições pregadas pelo profeta Ezequiel em raspar parte da sua cabeça, em raspar parte da sua barba, amarrar parte dos seus pelos na sua vestimenta, começa a ser entendida a partir do versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando. Deus queria transformar o coração do seu povo. Não era o desejo de Deus que o seu povo perecesse. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas o desejo de Deus é que houvesse mudança de vida, houvesse conversão, houvesse transformação. Se eles se colocassem nas mãos do Senhor, eles na verdade teriam uma nova oportunidade de vida. Mas pelo fato de deixarem as suas vidas serem conduzidas por um caminho distante, tortuoso do Senhor, a cidade de Jerusalém seria destruída para a vergonha, para a desonra de todos os judeus israelitas. Mas Deus não desampararia o seu povo por completo. O sofrimento que os israelitas estavam passando era resultado das suas próprias escolhas.
eles não apenas perderiam pessoas, não apenas vidas seriam mortas, mas eles também sofreriam emocionalmente. As nações que estavam ao redor olhariam para Jerusalém, para Judá e falariam e zombariam deles, como sendo uma nação fraca, tendo um Deus incapaz de protegê-los. Nós jamais podemos nos esquecer, quanto maiores forem os nossos privilégios, maiores serão as nossas responsabilidades. Nós precisamos viver à altura daquele que nos chamou. Se Deus nos chama para um ofício, a nossa responsabilidade também é tamanha de honrar ao chamado que Deus nos fez. Deus permite que o seu profeta, o homem de Deus, vivesse o ridículo, raspasse a sua cabeça, raspasse a sua barba, amarrasse parte do pelo no seu vestimento, com o objetivo de transformar corações, com o objetivo de salvar pessoas. Deus não queria humilhar o profeta. Deus, na verdade, queria usar a vida do profeta como sendo um sermão vivo. Deus se vale de diversos meios para salvar o seu povo. Deus ainda hoje continua trabalhando para mover corações, para transformar vidas, para abrir olhos, para que entendam que Ele é soberano, que um dia Ele voltará aqui a essa terra e que nós precisamos estar prontos, preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa as nossas falhas, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.